Kevin Lomax é um talentoso advogado criminal do sul estadunidense, que conquistou certa fama em seu estado, a Flórida, por jamais ter perdido um caso que assumiu, mesmo que todas as circunstâncias apontassem o contrário. O protagonista passou grande parte de sua vida sob os cuidados da mãe e de sua família, e graças a isso, cresceu sob valores estritamente tradicionais e religiosos, ligados à fé cristã. Contudo, tamanha habilidade no exercício do direito fez com que olhares fossem voltados para si, e Kevin então recebe uma proposta de emprego na cidade de Nova York, na Chadwick Waters Law, um grande escritório de advocacia que defende políticos, nações inteiras e as pessoas e empresas mais poderosas de todo o mundo. O personagem logo vê em sua frente a maior oportunidade de sua vida e decide aproveitar, mesmo que tenha que abandonar uma vida pacata e relativamente fácil, e com todos os protestos de sua mãe, que temia que seu filho se corrompesse uma vez que estivesse em Nova York. Alice Lomax pede para que seu filho fique, pois teme que a cidade não seja segura ou suficientemente correta para Kevin, e passa a expor todos os possíveis desvios e atitudes pecaminosas que são rotineiras na maior cidade do mundo, e que o protagonista poderia acabar se corrompendo também. Entretanto, mesmo demonstrando ser uma pessoa calma e desapegada, Kevin deseja espalhar sua fama de invencibilidade nos tribunais e saciar sua crescente ambição com esta oportunidade, e com o apoio de sua esposa, Mary Ann, o personagem acaba por ir, deixando para trás sua mãe e seus valores. É um ponto recorrente na trama a tentativa dos personagens ligados ao exercício do direito tentarem justificar suas ações e sua profissão como algo separado de suas convicções e vida pessoal. Mesmo ao defender clientes que são assumidamente culpados pelos crimes mais brutais, o advogado se encontra na necessidade de fazer o impossível a fim de defendê-lo frente ao júri, mesmo que isso represente uma total afronta a todos os seus supostos valores. É justificada assim uma separação entre os valores pessoais e profissionais. A moral jurídica, então, seria a de que, não importa quais as ações praticadas pelo acusado, uma vez em sessão, o trabalho do advogado se torna defendê-lo, ainda que isso custe a própria sanidade. O protagonista logo se vê dentro dessa dicotomia moral, uma vez que pisa no escritório, pois imediatamente deve compactuar com as ações praticadas e com os clientes os quais são defendidos. Porém, dentro de si, ainda existe e persiste uma bagagem muito religiosa e conservadora, o que é reforçado a todo instante por Mary Ann, que mesmo seduzida em um primeiro momento por todas as oportunidades e riquezas que o novo emprego de Kevin poderia lhes proporcionar, logo percebe o quão nocivo vinha sendo para o marido trabalhar ali. E ao longo da trama, o protagonista se vê pego em vários dilemas morais ocasionados por isso, pois Kevin é levado a defender as pessoas mais perversas que sabem serem culpadas. E em seu íntimo, o personagem entende que o que faz é errado e que está livrando-os de uma punição merecida, ao mesmo tempo em que nega a justiça para aqueles que de fato necessitam. Contudo, Kevin jamais foi obrigado a trabalhar em um caso que não quisesse, e em todos os momentos em que demonstrou ter dúvidas e objeções, seu chefe e dono do escritório, John Milton, o aconselhou a deixar os casos para outros advogados mais experientes, lhe mostrando outros caminhos e potenciais clientes. Porém, Kevin jamais aceitou deixar sua reputação de lado, pois estava mais preocupado com sua vaidade e fama do que com sua consciência ou esposa, que vinha condenando seu comportamento. Mesmo assim, o personagem faz sua escolha e, com isso, se torna um advogado do diabo. John Milton, mais tarde, revelado como a encarnação do Lúcifer bíblico, é o dono do escritório e está sempre presente em todas as decisões, bem como em todas as festas que o escritório dá para seus associados e famílias. O personagem exibe consigo todas as características de um vilão sádico e manipulador, o que é natural segundo o imaginário judaico-cristão. Entretanto, o personagem se mostra muito mais como um homem discreto e pacato, sem reais interesses de causar o mal de forma banal. Ao invés disso, demonstra verdadeira preocupação com aqueles que estão à sua volta, sempre dando conselhos verdadeiramente construtivos. Porém, mesmo que dotado de certo cuidado para com os outros e generosidade, o diabo ainda carrega consigo o egoísmo e a prioridade para com seus próprios interesses. Em vários pontos da trama, o personagem dá conselhos, até positivos, mas com o real intuito de influenciar as ações das pessoas, mas nunca as manipulando. Quando a humanidade caiu no pecado, o diabo não obrigou Eva a comer o fruto da árvore do conhecimento, tampouco pode ser responsabilizado por isso. Tudo que o diabo vem fazendo desde o princípio é trazer à tona a ambição e o egoísmo que existem naturalmente nos seres humanos. O diabo pode ter mostrado o caminho do pecado para a raça humana, influenciando as primeiras pessoas, mas jamais os compeliu ou mentiu para que o fizessem. Quem resolveu trilhar tal caminho fomos nós mesmos, a própria humanidade, através do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um conceito criado por Agostinho de Hipona no século IV, e era definido em sua concepção como a liberdade para os seres humanos terem a escolha autônoma e voluntária de seguir ou não o caminho ensinado por Deus, e por consequente, serem salvos ou condenados segundo suas escolhas e ações. O diabo diz exatamente o mesmo, mas se refere a seu pai como o maior dos hipócritas e dos sádicos, pois expõe que quando teve o primeiro contato com Eva, já percebeu que havia dentro de si
o pecado, pois é intrínseco à natureza humana sucumbir aos seus instintos e à perversão. E mesmo tendo criado os seres humanos de forma que pudessem pecar, Deus estabeleceu regras que iam de encontro com sua própria criação, negando a natureza humana e o pecado, o que é contraintuitivo para os homens, pois negar o pecado seria negar sua própria humanidade. Em virtude disso, o diabo se julga como o verdadeiro humanista, pois foi ele quem deu aos seres humanos a possibilidade de encontrarem a harmonia com sua própria natureza. Ao viver sob as regras estabelecidas por Deus, o homem se torna fraco e infeliz, porque vive em função de um mundo metafísico, tendo que negar sua própria vida. E para provar a seu pai que estava certo, o diabo vem à Terra e toma para si o ofício que contém a moral além da moral estabelecida por Deus, o direito. Ao criar seu escritório, Milton defende seus clientes sabendo de suas naturezas culpadas, por mais repugnantes que sejam. O objetivo é mostrar a Deus, o grande hipócrita indiferente e tirano, que o mundo não foi corrompido pelas mãos do diabo, mas que já nasceu corrompido pelas próprias mãos de Deus. E absolver tais homens só mostra como o mundo é perverso e que seu pai estava errado sobre sua própria criação. Os seres humanos têm a opção de viver um estilo de vida aquém do pecado e do que é imoral, garantindo assim sua própria salvação, mesmo que isso custe sua felicidade. Entretanto, a responsabilidade pelas próprias ações é esmagadora, e no mundo moderno, a vaidade e a aparência parecem ditar as escolhas mais do que os valores e a autonomia moral. Para a preservação do status, o mal tornou-se banal. E ao se dar conta disso, Kevin percebe a verdade, vê que a vaidade e a ambição, embora lhe proporcionassem prazer, apenas lhe fariam mal e tornariam sua vida algo insustentável e miserável. O protagonista entende a responsabilidade que seu livre-arbítrio dá a si mesmo, e que negar a intenção de suas ações ao justificá-las pelo exercício do direito não tira sua responsabilidade sobre elas, apenas o julgamento da sociedade sobre. Agir conforme as aspirações do diabo lhe trouxe poder, mas não felicidade. Enquanto Kevin flertou com a luxúria e o pecado, experienciando todo o deleite que isso poderia lhe proporcionar, Mary Ann, por ter um caráter mais inflexível, sofreu com a corrupção que percebia em seu marido e no ambiente ao seu redor, tendo vindo a se suicidar para não precisar viver sob uma realidade tão degradante. Portanto, no momento em que Kevin confronta seu pai, ele percebe que o único responsável por todo o sofrimento causado à sua mãe ou à sua esposa não veio do diabo, mas de si mesmo. Suas próprias escolhas levaram as pessoas que amava a isso, e que se o protagonista, naquele momento, se sentia miserável, era por todo o tempo que tentou negar o mal que suas ações causavam a si próprio, tentando se convencer de que era possível praticar a perversidade sem ser responsabilizado por isso. Quando se vê diante de seu pai e de sua irmã, e do plano do primeiro de dar vida ao anticristo, corrompendo completamente toda a humanidade, Kevin, mesmo que esboce ser seduzido em primeiro momento, acaba por colocar em prática seu livre-arbítrio, tirando a própria vida, pois, por mais extrema que seja a ação que tomou, o personagem compreende que a morte é preferível a viver de modo contrário a seus valores internos. E ao acordar de sua visão, o personagem compreende que seu grande pecado vinha sendo a vaidade. Kevin fez de tudo, mesmo que reprovasse suas ações em seu íntimo, para manter sua reputação, como defender criminosos, negando a justiça aos justos. E ao abandonar o caso que defendia, o personagem abre mão de sua aparência, fazendo o que acha certo, pois entende que isso é o que realmente importa. O Advogado do Diabo é uma análise sobre como o poder corrompe, como ele dá origem à soberba, à ganância e à vaidade. Não é à toa que grande parte dos personagens exerçam profissões tradicionalmente ligadas a esses pecados, como, por exemplo, economistas, advogados, políticos e lobistas. Kevin se viu seduzido por todos esses pecados quando teve o poder à sua disposição, enquanto Ed Barzum morreu por sua inveja e ganância. Em contrapartida, Mary Ann comete suicídio justamente por resistir a todos esses pecados e não suportar viver em um ambiente tão corrupto e devasso. A luta contra os instintos e os pecados são uma constante na vida humana, pois estes são intrínsecos à nossa natureza. Portanto, estarão sempre presentes, sussurrando e implorando para que sejam saciados. Cabe a nós, através do livre-arbítrio e da moral, coibi-los ou saciá-los, conforme o que se julga correto dentro de si, ou pela maioria. Culpar a Deus ou ao diabo pelas próprias ações é somente negação, pois o homem é o único responsável por si mesmo, por mais sufocante que seja o livre-arbítrio. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.